Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando com mais uma edição do nosso programa Memória Acadêmica Trajetórias. Você, toda a região de Mossoró, das cidades circunvizinhas que nos assistem, nosso forte abraço, nosso muito obrigado pela audiência, amizade e companhia. Este é um dos programas de cultura, um dos melhores, que fala em livros, escritores, poetas, repentistas, de leitores e da boa música. É uma hora de interação, eu e você interagindo com o nosso eu literário. Eu sou Ricardo Alfredo. A você aqui da cidade, toda a região, nosso muito obrigado por abrir a porta de sua casa e permitir que adentremos com o melhor da nossa cultura. Não esqueça, nos encontramos aqui na TV Câmara Mossoró, também na grade da TCM Telecom, todos os sábados às 19 horas, com o programa Memória Acadêmica Trajetória. Esse programa é coordenado pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais daqui da cidade de Mossoró, ACJUS, movido pelo sonho da interação das diversas academias de escritores, assim como de produtores, leitores, pesquisadores e da boa música. Inicialmente, vamos à nossa primeira participação, que é o hino oficial da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, letra e composição de Tony Moraes, arranjo de Gideon Lima, nas vozes de Welma Menezes, que é no soprano, Paulo Fernandes no barítono, Dani Melo no contralto e Marcos Lima no tenor. Vamos lá, gente. Vamos ver a nossa primeira participação do coral. Que brota dos ventos, celebrando o direito ao porvir, resistência, farol da liberdade, igualdade, aragenha te impelir. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Mossoró há de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu ressoas
sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Bom, gente, vocês viram aí, esse hino é um hino oficial da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais, que tem sede aqui na cidade de Mossoró, onde compõe 40 cadeiras com escritores daqui de toda a nossa região, principalmente na área do direito. Nosso convidado de hoje é Francisco Canidé da Silva, bacharel em administração pela Universidade Luterana do Brasil, a UMBRA. Casado há 29 anos com a professora que é mestre, Rita Nerijane dos Reis Silva. Tem 2 filhos, Eric Mateus dos Reis Silva e Emerson Felipe dos Reis Silva. Tem uma atuação na Igreja Católica, no Albém de Mossoró e no Rotary Club daqui da cidade de Mossoró. Canidé é fruto dos movimentos sociais com convivência permanente e olhar na periferia, principalmente no bairro Santo Antônio, que é um dos maiores bairros da cidade. Canidé tem um vasto currículo, porque Canidé, já em 86 para 87, era escriturário do Bradesco, Banco Bradesco S.A., em Mossoró. Em 1987 a 88, foi coordenador de turno lá da Escola Santa Terezinha. Em 89 a 90, idealizou e diretor da creche Nova Vida, ali no conjunto José Agripino. Em 1990 a 92, também coordenador da creche Tereza Fernandes Nel, que é do município da cidade de Mossoró, ligado à Secretaria de Educação. Em 1993 a 95, foi chefe do setor pessoal da Guarda Municipal, também da Prefeitura de Mossoró. De 96 a 97, voltou a ser diretor lá da creche Tereza Fernandes. 97 até 2013, foi chefe de orçamento e finanças e compras aqui da cidade de Mossoró, ali na antiga Fungé, que está extinta. 2013 até 2016, Canidé foi membro da Comissão de Licitação na Prefeitura de Mossoró. 2017, agente administrativo também da Prefeitura de Mossoró, trabalhando ali na Secretaria de Administração e Finanças. Em 2017, foi presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mossoró. 2020, 2018 e 2020, permaneceu como membro da Comissão de Licitação aqui da Prefeitura. 2021 a 2021, finalzinho ali do mês 10, agente administrativo, setor de contratos da Prefeitura de Mossoró. Canidé é servidor público da Prefeitura desde 1988 e é agente administrativo no setor ali de serviço de atendimento domiciliar da Secretaria Municipal de Mossoró. Canidé lançou 2 obras. A primeira é Antes que a Memória Delete, foi lançado pela editora Sarau das Letras ali em 2019 e vendeu
aí uma multidão, mais de 1000 exemplares. A segunda foi em 2021, com o Apanhador de Histórias e Saudade, com mais de 500 exemplares vendidos. Então, quero que você agora escute uma linda prece, uma poesia, prece de Fernando Pessoa. Escuta essa linda prece agora. Começaremos assim, agradecendo a Deus com a prece de Fernando Pessoa. Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu também. Onde nada está, tu habitas. Onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e te servir como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. Torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. Bom, gente, vocês viram aí que linda prece de Fernando Pessoa, né? Serve para começar a nossa diária ou a sequência de uma vida. É sempre bom a gente entender, estudar e compreender e ter no coração a cobertura da esperança e da fé. Muito bem, gente. Para o programa de hoje, o nosso convidado é Francisco Canidé da Silva. Seja bem-vindo, Francisco Canidé. Obrigado, Ricardo, TV Câmara, telespectadores, contexto geral da nossa sociedade, os internautas, né, porque também assistem via internet. E para mim, eu acredito que não tem quem meça a gratidão de estar num programa dessa altura, que é da ACJUS, e apresentado por esse grande amigo e companheiro Ricardo. Quero agradecer do fundo do meu coração. O sentimento aqui é de gratidão. E nós é que agradecemos o seu tempo tirado para estar conosco aqui. Canidé, aqui nós temos uma grande participação de alunos. Ensino fundamental, de 5ª a 6ª, ensino médio do Estado, professor do município, professor do Estado. E tem uma gama de pessoas que se interessam na área de história, sociologia, filosofia. O próprio pessoal da geografia se interessam muito pelas entrevistas que têm aqui assistido. E alguns levados, apresentados a seus alunos, as personalidades que fazem a cidade de Mossoró, o estado do Rio Grande do Norte. A nível de exemplo, a gente já trouxe aqui médicos, advogados, promotores, já esteve sentado aqui conosco, convidando um pouco e falando
sobre suas funções, carreira, e mostrando a esses meninos que quando eles obedecem papai e mamãe, quando eles estudam, quando eles lutam para vencer, eles são aproximados e abraçados pela vitória, que é uma promessa do eterno Criador de tudo. Então, Canidé, dito isso, eu sei que você é moçoroense, aqui da cidade de Mossoró, de um dos maiores bairros dessa cidade, que é o Santo Antônio, né? Santo Antônio é um bairro enorme, eu o conheço bem, conheço Santo Antônio, aqui vai meu abraço, todos os professores da escola de Serra Rosado, está ali na Avenida Alberto Maranhão, ligado conosco. Obrigado, Deus ajude e abençoe vocês. Canidé, como foi sua infância? Ricardo, a minha infância ela foi um pouco sofrida. Primeiro eu passei, minha família, eu com meus irmãos, passamos 2 grandes enchentes, certo? De você perceber do outro lado a sua mobília muito carente, percorrendo a água do Riacho do Termas. A gente vivenciou isso na nossa casa. Depois a gente passou bastante dificuldades, desprovido mesmo, mas sempre a gente tinha uma obediência muito grande à minha mãe, e eu não tive a figura do pai biológico, e sim de um padrasto no nosso lar, certo? Mas, porém, com todas as dificuldades, com todas as diversidades, apostamos no estudo. Minha mãe era muito exigente, era a questão que tinha que ir para a escola, certo? Lá em casa era proibido a gente faltar um dia de aula. A gente teve de ir para a aula com febre, certo? Porque não podia perder aquela aula. Então, o estudar, ir para a escola era algo sagrado na nossa casa. E aí eu estudei na Escola José Nogueira, do 1º ano até a 8ª série, certo? E sempre fui, mesmo com tanta dificuldade, com tanta adversidade, sempre fui carinhoso pelos meus professores. E aí, essa leva de professores do 1º ao 4º ano, eles quase me mataram infartado. Estiveram no lançamento do meu primeiro livro. Todos os meus 4 professores do primário. Isso me foi de muita felicidade, certo? E aí, nesse contexto do José Nogueira, eu tinha professores muito amigos do primário, que eu me abria, minha querida professora Cré, auxiliadora, e eu chegava para eles e dizia: hoje eu estou sem caderno, me arruma um caderno aí. E eles, na hora da saída, eu lhe dou esse caderno, certo? E me davam um caderno, um lápis, seja lá um material que se faltava. Porque lá em casa a dificuldade era muito grande, nós éramos 8 irmãos. Paralelo a isso, esses irmãos também estudaram no nosso Rotary, certo? Que no meu momento da posse eu fiz questão de falar, a nossa casa foi beneficiada pelas ações do Rotary. E por aí segui. E meu ensino médio foi já no estadual, certo? À noite. É certo que eu perdi muito tempo quando cheguei nessa idade de adolescência, porque as dificuldades eram muito grandes na minha casa, eu tive que optar para buscar um trabalho. E aí eu entrei no menor aprendiz no Bradesco, certo? Eu fui menor aprendiz através do Cante, mas antes eu também tenho uma trajetória de padriguito, que eu acho que na frente a gente pode falar sobre isso, certo? Muito bem, Canidé. Qual é uma lembrança que você guarda que lhe marcou quando você fazia o ensino fundamental? Ricardo, teve diversas. Eu recebi um bilhete da professora, oh meu Deus, me foge o nome, mas ela foi muito importante, que tem até uma escola no Liberdade, que é no nome dela, certo? Essa escola é no nome dela, me perdoe. E aí ela me chamou uma vez, minha farda estava muito sabatinada, né, muito rasgadinha, aí ela tem uma cor de pinheiro, o nome dela, dessa senhora. É forte ela. E tem uma escola no nome dela aqui em Mossoró, no Liberdade. Aí ela disse: depois do intervalo eu quero conversar com você. Está certo. Ela era a supervisora da escola. Então ela tirou de uma bolsinha o valor para me comprar a camiseta que estava vendendo lá na escola. Isso foi um dos momentos mais marcantes que eu me lembro até hoje. Depois eu fiz um grande ribuliço, o termo é esse, para poder desfilar na Escola José Nogueira, certo? E aí eu fiz um movimento muito grande, eles não queriam, devido à deficiência, né? Para poder percorrer uma longa distância do desfile físico. Só que eu nunca botei na minha cabeça que elas estavam tendo essa visão e o carinho dessa pessoa com deficiência não andar tanto de a pé. Mas a gente fez um grande ribuliço, agregamos outros deficientes na época, eu já comecei essa loucura. E aí, resultado, nossa escola naquele ano
foi em primeiro lugar no desfile, trazendo a inclusão. A inclusão. Muito bem. Canidé, existe algum outro fato assim que você guarda no coração que podia nos contar aqui para o nosso público nesse período do Santo Antônio, quando você era aluno do ensino fundamental? Ricardo, porque assim, as pessoas costumam usar em mim que eu seja voz. Então, eu sempre fui voz de pessoas. Um exemplo que eu não me esqueço, se elas estiverem nos acompanhando, nos assistindo, eu saía, o termo seria esse, em bando de 6 mulheres, para vir aqui para Telemar, a Instituto Telemar, elas para fazer ligações para os seus filhos, certo? Porque elas não tinham esse mecanismo em caso de um telefone. E aí eu tive de presenciar muitos lamentos delas com saudade de seus filhos, de seus esposos que estavam trabalhando na construção civil em São Paulo e em Brasília. Isso é um dos momentos mais que nunca não sai da minha cabeça. Depois, naquele tempo, Ricardo, do Grande Santo Antônio, era muito difícil quando uma pessoa falecia para se conseguir uma urna funerária. Meu amigo, a gente saía mendigando de um e de outro para se conseguir essas urnas. É uma das minhas marcas que eu sempre me lembro. Eu queria pegar em centavo esse trabalho que a gente fazia no bairro Santo Antônio em busca de urna funerária, de um remédio para de um apoio, em busca de... tem uma pessoa muito próxima que eu amo de coração, ele sabe disso, Dr. Wellington. Wellington Barreto. Dr. Wellington, que é presidente da ACEJU, eu pensei, esse cara foi fantástico, porque o Santo Antônio, naquela época, tinha muitas dificuldades, e tudo precisava de uma voz de um advogado, certo? Ele bem novinho, eu sempre trazia essas problemáticas para ele. E ele, muito humilde, teve diversas vezes de emendar o dinheiro do ticket do ônibus para me vir com a pessoa até o escritório dele. Então, são muitos relatos de gratidão. Eu sempre tentei ser voz de pessoas carentes. O Wellington, ele sempre foi essa pessoa humana, isso aí é indiscutível. Eu conheço o Wellington já é um senhor de idade hoje, eu era menino, mas sempre foi humano. Humano por demais. Pessoa muito boa. Alguma memória que você guarda do ensino médio? Do ensino médio, isso era uma loucura, porque assim, eu saía do meu trabalho às 6 horas, certo? E eu tinha que fazer uma opção, jantar ou tomar banho, certo? Quando chegava em casa, porque eu dependia de transporte coletivo, ônibus. E aí só dava tempo, Ricardo, e alunos, estudantes, seus estudantes, a galera estudantil, só dava tempo, muitas das vezes, eu trocar de camiseta, certo? E voltar para a mesma parada para pegar o mesmo ônibus, porque ele fazia um balão dentro do Santo Antônio e passava na mesma parada que eu tinha descido ontem. Então era uma loucura, Correria. Eu moro no final do bairro Santo Antônio, na periferia, certo? Lá embaixo mesmo. Claro que o bairro hoje, graças a Deus, tem seus avanços, mas aí esse transporte me levava até o estadual, que eu descia ali perto ali ali já em busca do supletivo até o estadual, e de lá eu ia para a escola. Então, uma memória muito grande. E também, perto do estadual, eu sempre à noite, acho que já era fome pedindo, tinha um senhor que até era da família dos Castro, próximo à parada, eu sempre tomava um copo d'água na casa do senhor. É uma vida de batalha e de luta, mas está aqui posto. Tem um amigo nosso, doutor Antônio Clóvis, que é o meu mestre, foi meu professor já. Ele é seu amigo pessoal, rotariano. Antônio Clóvis é uma figura, é uma capacidade, uma pessoa genial. Antônio, vai o nosso grande abraço, nossa admiração. Vamos ouvir aí o testemunho de Antônio Clóvis. Minhas saudações para todos os telespectadores do programa Memória Acadêmica, Resgate. Minha saudação especial ao meu amigo Dr. Ricardo Alfredo e todos que fazem a direção da TV Câmara Mossoró, que presta um grande serviço à comunidade ao promover a cultura mossoroense. Hoje eu falarei de uma maneira muito especial sobre um grande amigo, que é o Francisco Canindé da Silva. Francisco Canindé da Silva, nós somos contemporâneos, somos lá do bairro Santo Antônio. É um rapaz humilde, como eu, e que conseguiu galgar grandes degraus na vida. Ele, da humildade de menino de rua, de Padre Guido, dali, como eu fui também,
e hoje em dia ele se encontra fazendo aquilo que o grande filósofo Platão dizia, escrevia, que era o quê? Que ele estava num momento de sombra, numa caverna, veio, conseguiu a luz e está tentando resgatar as pessoas para a luz que ele conseguiu. Então, embora inconscientemente, eu nunca falei isso para ele, mas quando eu vejo ele, quando converso com ele, que tenho satisfação de sempre conversar muito com ele, eu me lembro disso. Me lembro do mito da caverna de Platão. Tanto ele como eu e como outros, né, que vivíamos naquelas sombras e conseguimos galgar e chegar a ver a luz, mas só que eu não quero ver a luz sozinho. Como Canindé não quer ver a luz sozinho. O homem ele não pode ser feliz sozinho. O homem não é feliz sozinho. Então ele não quer ver a luz sozinho. Ele volta para resgatar as pessoas que estão nas sombras, que precisam de luz. E ele faz isso com muita maestria. Através de diversos trabalhos sociais, como aqui mesmo no Rotary, escrevendo, é um escritor de mão cheia. Ele é um historiador também, embora de maneira empírica, mas é um historiador de mão cheia. Então, é com grande satisfação que eu falo do meu amigo Canindé, Francisco Canindé Silva, que está sendo entrevistado aí pelo nosso amigo Ricardo Alfredo. Canindé, meu abraço para você e continue assim. Você é um exemplo de vida, Canindé. Bom, gente, vocês viram aí Antônio Cross falando sobre o nosso convidado, comentando algumas coisas sobre o Rotary e nos trazendo algumas informações que são pertinentes, são importantes. Antônio Cross é essa figura extraordinária. Com certeza. Canindé, como foi essa sua chegada no curso de bacharel em administração pela Universidade UBRA, né? UBRA. Universidade Luterana do Brasil. Luterana do Brasil. Como foi essa sua chegada para esse curso de administração nessa universidade? Ricardo, porque você fez vestibular. Isso. Você é da época do vestibular. Né? Por que eu pergunto isso? Hoje, a nossa modalidade, os alunos sabem disso, eu sou educador, apesar de fazer outras coisas na vida, mas eu sou essencialmente educador. E hoje só se chega através do Enem, que o Enem é direcionado para todas as universidades. Já o vestibular é específico. Eu fiz vestibular na cidade de Mossoró, nas universidades, consegui concluir com muito esforço todos os cursos que participei. Né? Não sou oriundo como você de família humilde, família simples, mas eu, sem querer lhe interromper, Canindé, e já lhe interrompendo, eu queria dizer ao pessoal, pessoal, você pode ser de família simples e você chegar a um doutorado. Isso. Depende de você, da sua vontade e do desejo que você tem. Canindé, eu dava aula. Eu assistia aula de manhã, dava aula no cursinho do GEL à tarde e assistia aula à noite. Menos de 17 anos. Isso era uma trajetória que eu tinha. E nem por isso eu perdi uma cadeira ou outra. Fiquei lá fixo e lutando e trabalhando. E eu recomendo aos alunos de hoje que façam isso. Isso. Lutem, obedeçam papai e mamãe. Eu até aceito. Às vezes eu escrevo em jornal e recebo algumas críticas. Você na televisão gosta muito de dizer que obedeço papai e mamãe. Hoje são outros tempos. É exatamente por isso, nesses novos tempos, que as delegacias estão cheias e as penitenciárias também de jovens que não ouviram a voz do seu velho pai e da sua mãe. Se tivesse ouvido, tinha seguido um caminho de paz. Dá tempo ainda. Vamos lutar. Sim, Canindé, fale aí sobre a universidade e sua chegada lá. Primeiro, eu sempre sonhei em ser médico. Mas as condições eram adversidade triplicadas. Certo? Sempre sonhei em ser médico e na área de pediatria. Certo? Eu fui covarde, não deu certo. Covarde no sentido que eu não persisti o sonho, digamos, depois de uma zona de conforto, certo? Mas era meu sonho de vestibulando era em fazer faculdade de medicina, que em Mossoró não se tinha isso e que também as condições realmente não eram muito adversas. Mas aí veio essa faculdade, a Luterana do Brasil, ela tem sede em Natal, depois ela se instalou-se ali na Escola Menino Deus, no Abolição 2, né? E depois ela voltou, hoje ela tem sede
em Natal. Fiz o vestibular na época, certo? Tem várias pessoas que passaram pela UBRA e o curso de administração é muito interessante, é dentro de uma dinâmica administrativa e é um curso muito bom. Agora, Ricardo, eu lhe confesso que curso para menino pobre, lá do Celina Guimarães, se você puder estudar, investir, estudar bastante para ser um médico, advogado, funções que ganham dinheiro, é melhor do que fazer um curso de administração. Não estou matando aqui o curso de administração, mas eu acho que hoje eu tenho essa mente que o curso de administração é para pais que têm empresa, para filhos que os pais têm empresa, alguma coisa nesse contexto. Eu diria a todos os meninos, especialmente de periferia, faça medicina, que é curso que ganha dinheiro. Que ideia extraordinária. Pessoal, nós estamos chegando já aí o final desse blocozinho que a gente está vendo aí. E eu quero agradecer aqui a Maurício, Antônio Maurício. Sempre nos assiste, participa quando me encontra e liga às vezes para a rádio quando eu estou lá, FM 105, sábado de 10 a 11. Temos um programa lá na FM. E ele segundo ele, né, já é um senhor. Sim. Aí eu encontrei e disse, olha, eu acompanho você em revistas que você escreveu junto com o pessoal, e você era o editor-chefe em jornal, em televisão, em rádio, e ele começou a contar e eu fiquei ouvindo, e aqui eu quero agradecer ao grande Deus pela misericórdia dele, trazer um menino como eu. Deus é muito bom. Vamos lá, gente, vamos tomar um pouquinho de água e a gente volta já. Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade. Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde, na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. A Lei Áurea acabou com a escravidão no Brasil? Legalmente, sim, mas na prática, a história é outra. O tráfico negreiro inicia-se em pleno período colonial, quando os portugueses precisam de mão de obra para a produção de açúcar e só é proibido mais de 300 anos depois, em 1850. Durante todo este tempo, cerca de 5 milhões de negros são trazidos da África para o Brasil em condições desumanas e vendidos como mercadoria. Em 1888, o Brasil é o único país das Américas no qual existem escravos e passa a sofrer uma intensa cobrança de outros países. A Lei Áurea, portanto, é, na verdade, uma resposta a pressões internacionais e de lideranças negras expressivas, como André Rebouças, José do Patrocínio e Luiz Gama. O fim da escravidão é bastante comemorado em todo o Brasil, menos pela aristocracia rural, que não fica nada satisfeita com a perda de sua mão de obra gratuita e exige indenizações. O clima de festa, no entanto, só duraria até o momento em que os 700 mil escravos, agora livres, descobrissem uma triste realidade.
não havia nenhum projeto de inclusão econômica e social para eles, que agora estavam sem moradia e com pouquíssimas oportunidades de emprego. Muito bem, gente. Retornando agora, e a gente está falando aqui com Francisco Canidé da Silva, um lutador, né? As barreiras se levantaram, mas ele não ficou se achando coitadinho, não. Ele foi batalhar, lutar, para que conseguisse vencer na vida. Não é à toa que você vai assistir esse vídeo que eu coloquei aí propositalmente para a gente assistir. O vídeo chama-se Qual o Sentido da Vida? Vamos assistir esse videozinho? Viu, gente? Vídeo bom? Qual o sentido da vida? Nos fala o que devemos fazer, como devemos crescer, como devemos estar aqui lutando. Canidé, tem uma frase sua que eu já encontrei e eu queria que você me explicasse por quê, para o nosso público que nos assiste. A frase diz o seguinte: quando eu deixar de ajudar o meu próximo, minha intimidade com Deus cessou. Quando eu deixar de ajudar o meu próximo, minha intimidade com Deus cessou. Isso mesmo, Ricardo. Eu tenho essa intimidade, eu tenho essa frase, é minha, porque tem me aparecido sempre me apareceram diversas situações. E aí eu, às vezes, quero ter a minha imbecilidade de perguntar por quê. Entendo. Isso aí é intimidade que Deus está mandando alguém me procurar. Ricardo, essa semana, um exemplo bem prático, semana passada eu estava precisando de uma cama, certo, hospitalar. Então eu coloquei na rede social, liguei para todos os mecanismos de amizade e recebi não. Vou colocar aqui nas minhas redes sociais. Coloquei, preciso de uma cama hospitalar.
Ricardo, em 30 minutos contado, amigos telespectadores, pessoas que fazem o bem. Em 30 minutos alguém ligou, venha buscar a cama, está aqui numa caixa. Cama nova, cama hospitalar. Meu Jesus. Então, instrumento de Deus. Verdade. Quando Deus deixar de colocar essas pessoas para mim, eu acredito que ele ou eu nos afastamos. Por isso que eu não quero me afastar do meu Deus. Ricardo, eu queria também dizer aos seus meninos, os estudantes, que esse Canindé aqui foi pastoreador de carro no antigo Jumbo de Mossoró. E meninos, a concorrência não era leal, porque eu tenho uma deficiência, certo? Mas mesmo assim, não parei no tempo. Segui, corri. É verdade, é a velha teoria do coitadinho. Eu não gosto muito dessa teoria, não. Eu acho que, apesar da deficiência, todo ser humano tem que batalhar, tem que lutar para vencer. E nós, sociedade, temos obrigação de ajudar, entendeu? Principalmente quando se trata das classes menos favorecidas. Precisamos, nessa nossa geração, Canindé, a gente precisa criar novas lideranças políticas, e essas lideranças políticas têm um olhar diferente. Eu costumo dizer, vocês vão me perdoar, até alguns com certeza vão escrever lá, doutor Ricardo, por que tu diz isso? Veja, olha, o olhar diferente que eu chamo é o olhar com o olhar do eterno Deus. É olhar para a pessoa como se Deus estivesse olhando para ela. O que Deus faria no meu lugar por aquela pessoa que precisa. Eu tenho notado, Canindé, a nossa sociedade, e possa ser que eu esteja errado, a nossa sociedade é muito desrespeitosa, principalmente com os idosos, com as mulheres, com as crianças, com os animais. A gente tem visto uma dificuldade social enorme. E você estava falando aí de sua mãe, dizendo que sua mãe era durona, era uma caixinha de mandar você para a escola de qualquer jeito, mas sua mãe mostrou aquilo que falta a muita gente. Isso. Amor. O amor, ele faz isso. Há uma confusão de sentimentos na nossa sociedade. As pessoas pensam, Canindé, que amar é fazer tudo o que o filho quer. Não é. Amar, Canindé, é mostrar o caminho certo. Com certeza. Mesmo que seja naquele momento com lágrimas. Com lágrimas. Mas mostrar o caminho certo. Né? Canindé, também está conosco o doutor José Wellington Barreto, presidente da academia, seu amigo pessoal. Sou fã. E Canindé, ele disse, eu vou participar, Ricardo. E eu disse, é bem-vindo, presidente. Vamos ouvir o vídeo, os dois vídeos do presidente José Wellington Barreto, presidente da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. Aqui na Biblioteca Acadêmico Sátrio Cavalcante Dantas, Palácio Cultural Pedro Marcos Medeiros, sede da Sejus, estou para convidar as mulheres moçoroenses de todos os segmentos sociais, os homens moçoroenses de todas as suas camadas sociais e também políticas para participarem no próximo dia 28, sexta-feira, do nosso fórum de debates Pensando no Mossoró, mulheres que lideram, mulheres inspiradoras, vencedoras. Este fórum de debate terá como palestrantes a juíza do Tribunal Regional Eleitoral, doutora Adriana Magalhães Faustino, que é também escritora, bem como a confreira acadêmica Zilene Conceição Cabral Freire de Medeiros, empresária, escritora, benfeitora social, que também participa aqui dos quadros da Sejus como ocupante da cadeira de número 4. Parabéns a você que vai participar deste grande evento. Nós estamos aqui na Biblioteca Acadêmica Sátrio Cavalcante Dantas para falar sobre um grande amigo da Sejus, das academias moçoroenses, das instituições sociais e filantrópicas de Mossoró, e também um amigo do movimento comunitário, do qual eu conheci há quase 40 anos atrás. Francisco Canindé da Silva, autor deste livro e de outros livros, é um grande companheiro nosso, é um confrade nosso, amigo, que representa muito para a cidade de Mossoró, pela sua curiosidade, pelo seu trabalho de pesquisa, de levantamento social e pela dignidade da sua pessoa. Então, como seu amigo, como seu confrade e também como seu admirador,
quero parabenizar o programa Memória Acadêmica Trajetórias por oportunizar a Canidé esse trabalho de divulgação da sua obra literária e social de Mossoró. Muito bem, Canidé. Wellington, obrigado. Hein? Sua participação é sempre importante, você, Antônio Clóvis, e uma multidão de gente que sempre vem participando conosco. Canidé, eu acompanho há algum tempo, porque um pesquisador, ele tem que saber o que acontece também na sua cidade, na cidade que você está. E eu estou em Mossoró. E eu sei, através de currículos e outras informações, que você já participou de conferência estadual, conferência municipal sobre deficiências. Não é verdade? Nos conta um pouquinho como é esse processo e qual foi o ganho que essas conferências trouxeram. Certo. Ricardo, primeiro me permita agradecer ao Dr. Wellington essa mensagem. Muito obrigado, meu irmão. Você conhece, você é as páginas do meu livro. Muito obrigado, meu irmão. Eu venho de uma luta da pessoa com deficiência dentro de uma agitação que a gente se reunia debaixo de pé de árvores para dizer que aqueles deficientes existiam. E aí, Ricardo, a luta daquela pessoa com deficiência era em busca de um vale transporte. Era a nossa luta. Não existia outra luta maior em busca que o deficiente pudesse vir ao centro, certo? Ou ir para a escola, mas que não tinha condições de pagar aquele transporte. Uma outra luta marcante, isso era muito humilhante, era o deficiente em casa, o deficiente que necessitava de uma cadeira de rodas, sentado ao chão, e que era impossível, o termo seria esse, impossível a pessoa naquele tempo com deficiência adquirir uma cadeira de rodas. E aí a gente saiu muitas vezes, minha amiga Tânia Rebouças, um cheiro no coração, irmã do senhor Oveiro Rebouças, Denis Valles, Euclides, muita gente em busca dessas simples doações. E eu não poderia aqui deixar de esquecer a pessoa de J. Belmont, saudoso J. Belmont. Quantas vezes, Dr. Wellington e outras pessoas das antigas vai saber, quantas vezes não fomos ao seu programa. J. Belmont, vamos conseguir uma cadeira de roda para fulano de tal. E aí ele apelava o seu público e se conseguia o valor daquela cadeira. Eu era menino e lembro dessa situação, porque eu gosto de rádio. Isso era rotina, esse moleque preto perturbando meu amigo. Depois, eu não posso esquecer também de Dona Meire, lá na antiga LBA, certo? O saudoso de Zui Rosado também nos dava cadeira de rodas para esses deficientes. Era uma maior necessidade. Um deficiente naquele tempo, ter cadeira de roda era um luxo, certo? E aí a gente lutou muito por isso, participei de diversos seminários, brigamos para construir o Conselho da Pessoa com Deficiência. Eu fui o primeiro membro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência aqui em Mossoró. Isso década de 80 e 90, Agora, né? já na última gestão de Fafá que foi criado o nosso conselho, certo? Mas isso tem uma longa história. Isso é muitas lutas. O conselho foi criado agora, essa gestão é novo. Mas a luta já existia com mais efervescência desde de 86, que essa luta existe, da pessoa com deficiência buscando seu direito. Você vê, recentemente foi agora criada uma lei que é um crachá da pessoa com deficiência oculta. Você veja a imbecilidade do ser humano. Eu, com minha deficiência, eu pude ter que me apresentar e dizer, através de um crachá, olha, eu tenho deficiência tal. Eu dou a minha satisfação para você que eu tenho deficiência. Isso é uma imbecilidade. Outra coisa que eu quero corrigir aqui é que ninguém porta deficiência. Seria muito prático eu portar essa perna. É um termo totalmente equivocado. Eu tenho minha deficiência. Eu sou pessoa, tenho minha deficiência física, eu não porto. Seria elegante. Eu vou já ali em Tibau com uma perna boa. Minha perna boa. Isso aqui é eterno e impossível de doação. Quem quer uma perna dessa? Certo? É verdade. Então, tem que ter maturidade. Então a luta foi muito difícil, a luta da pessoa com deficiência foi muito sofrida, Ricardo. Muito. Porque primeiro eles queriam dar o seu grito. Mas como é que leva 10 deficientes que não tinha cadeira de roda para fazer uma movimentação no centro? Verdade. Como é que faz Complica isso? Demais. Muito difícil. Isso é desproporcional a situação. Mas graças a Deus, hoje nós temos uns avanços. E outra coisa, a justiça. Antigamente não existia justiça para isso, não existia voz para essa pessoa com deficiência. Verdade. Certo? E se a gente for entrar na linha de preconceito aqui, meu Deus, acho que supera, eu sofri na pele diversos preconceitos, diversos, mais absurdos. Só que quando você recebe o preconceito, infelizmente, você não tem
eu acho que você não tem nem malícia para interpretar que você está recebendo um preconceito. Hoje, se a pessoa fizer isso comigo, claro que eu vou saber na hora me livrar daquilo e buscar meus direitos. Mas eu recebi todo tipo de preconceito. Você imagina uma pessoa de cabelo pichain, negro, desprovido e deficiente. Quer mais? Certo? Mas mesmo assim eu consegui. A gente conseguiu, graças à minha mãe, depois que me casei também, a soma com minha esposa, que hoje é mestra professora, a gente sempre lutou, ela, filha de um carroceiro da cidade de Ipatu, colocava água de carroça lá em Ipatu. Hoje a gente conseguiu todos os nossos bens que se diz que a pessoa deve se buscar, está entendendo? Porque é impossível, meus amigos telespectadores, vou ter que dizer aqui, porque é muito louvável. E cada pessoa que veio de casa de Taipa, ela também veio de casa de Taipa. Hoje a gente vai morar, se Deus quiser, agora, daqui para dezembro, de frente do Sesc, residencial de Defe, em Rosado. É uma grande vitória. É uma vitória que só quem mede isso é Jesus. Verdade. Só quem mede isso é Jesus, mas foi o nosso esforço e confiança em Deus. E no nosso lar também, eu queria fazer esse registro para os meninos, 2 regras. Tinha que ir para a escola e lá em casa era mais fácil a gente dormirmos com fome do que a gente não rezar. Lá em casa era regra. Escola e às 6 horas todos os irmãos sentados no chão ou em tamborete, alguma coisa, fazer uma pequena oração. O Pai Nosso, uma Ave Maria, e daí ia se dormir em nossas redes. Que a doutora Tânia Amassado, que não é rede, chama-se, tem um termozinho que um dia desse ela me falou, de realmente, tanga, sei lá, alguma coisa assim de rede. As redes muito sofridas e improvisadas. E aqui eu quero parabenizar, já de antemão, o Canidé já tem falado, sobre a estruturação jurídica para a inclusão social. Isso aí foi uma luta de muitos anos, de muita gente inteligente, que assim como você, que trabalharam arduamente para que as escolas começassem a receber também pessoas com deficiência dentro do processo de inclusão, né? E aí eu parabenizo exatamente alguns prefeitos que passaram na cidade de Mossoró, alguns procuradores também, não vou citar seus nomes, e principalmente alguns vereadores que estão ali numa batalha enorme pela população. Parabenizo a Câmara dos Vereadores de Mossoró, que também hoje tem uma batalha terrível para organizar o sistema social da cidade, com o presidente que nós temos aí na Câmara, que é um rapaz profundamente esforçado. Isso. Sabe? Dedicado, inteligente e generoso com as pessoas. E me diga uma coisa, Canidé, porque a inclusão não é fácil. Não é fácil. Precisa de um processo de adaptação social, primeiro para que a pessoa se aceite. Quem tem alguma deficiência se aceite. Alguns não querem aceitar. Acontece. Mas primeiro a pessoa tem que ser ensinada a se aceitar, a se ver, porque o grande problema da sociedade hoje, é por isso que a gente tem uma grande depressão social. Temos sim, gente, nós temos gente que só dorme se tomar remédio. Infelizmente, é o que está acontecendo. O que é que a gente pode fazer por essas pessoas? Ajudar. É o momento de dar as mãos em todos os tipos de inclusão. Inclusive o estresse está levando a doenças muito mais profundas na época social de hoje, né? Na nossa época, nesse nosso período contemporâneo. Canidé, eu sei que você sofreu, pelo que já disse aqui, inúmeras dificuldades por ser um abençoado. É ungido. Um abençoado por Deus, porque eu acredito que a pessoa recebe de presente porque ele tem condição de suportar. Eu acredito assim. Deus só dá aquilo que você tem condição de suportar. E não passa daquilo, porque sabe seu limite. André, como é que você hoje vê os direitos das pessoas com deficiência? Ricardo, mas deixa eu só dizer aqui um exemplo para essas crianças, os adolescentes, esse público que lhe assiste. A Saudosa, eles tentaram conseguir vaga para mim nas lojas daqui de Mossoró por diversas vezes. E aí eu teria que lembrar aqui o nome de Dona Dalvinha Rosado. Então a gente ia, a turma de 6 meninos ia para determinadas lojas, para o menor aprendiz. E aí quando os donos das lojas
me viam, né? Não, deixa ele para depois. Porque eles percebiam o meu andado, já... Não, deixa ele para depois. Isso eu vivi várias vezes. Ricardo, mas eu também queria dizer ao meu público que eu juntei esse povo tudinho que me deram a mão e coloquei nesse livro. Daqui a pouco ele vai comentar especialmente sobre mas seu livro. Os direitos, ou a acessibilidade, ou a inclusão estão acontecendo, certo? Estão acontecendo, a gente vê isso, é visível, mas ainda é preciso a gente dar nossos gritos. Nós temos 2 prédios aqui na cidade de Mossoró que não tem acessibilidade para a pessoa com deficiência. E aí o problema não é o gestor atual, é os gestores que passaram. A nossa biblioteca, Ney Pontes, se uma pessoa cadeirante quiser chegar à biblioteca Ney Pontes, ela vai ter que entrar pelo sentido esquerdo, depender de um servidor para abrir um portão do tamanho do mundo. Depois, o nosso museu, há 4 anos em reforma, e uma das reformas brigantes, mais que a gente brigou muito, pelo elevador. Ainda não está aberto, nem funcionando esse elevador. E eu hoje estou brigando, isso aí eu tenho que dizer isso, e chamo os meninos para nos ajudar, os meus contemporâneos deficientes, por acessibilidade na Diocese de Santa Luzia. Sim. Certo? O altar da Diocese de Santa Luzia, aquele templo sede, é impossível um cadeirante, um deficiente, usar o ambão daquela estrutura. É impossível. São quase 50 centímetros de altura. Então eles pensaram em toda a luxúria, inclusive pisos escorredios, e não pensou em acessibilidade. Isso é uma boa colocação eu tenho para os nossos gestores. E é necessário dizer, sou católico, tercista, certo? Toda sexta-feira eu estou no Terço dos Homens, mas tenho obrigado. A nossa diocese se preocupou-se na luxúria, mas não se preocupou-se na acessibilidade. Continua a pessoa com deficiência ou o idoso entrando pelo quartinho dos fundos, como dizia uma escritora, toda essa palavra de quartinho diminutivo é de coisa de gente pobre, sofrido, entrava hoje a pessoa lá na diocese entra pela lateral, certo? Não tem nada de sinalização, não tem nenhuma indicação, não tem nada de acessibilidade. Eu tenho batido isso, ainda vou conversar com as autarquias religiosas, porque pensaram logo na luxúria e não pensaram na acessibilidade. Verdade. Muito bem, gente, estamos chegando ao final do terceiro quadro, porém, a gente tem 2 videozinhos que você vai ficar assistindo. Os 2 são movimentos estudantis que nós falamos aqui com o nosso convidado Canidé. O primeiro é o movimento estudantil e o segundo é o movimento estudantil dos anos 80, 70, 80 e 90. Vamos assistir esse vídeo do movimento estudantil. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores, vencendo o canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas. Jornalistas, músicos, artistas, todos ficam sujeitos à censura. Deputados opositores são caçados e exilados. Estudantes são presos, torturados, mortos e desaparecidos. Em 68, a polícia do Rio de Janeiro assassina o estudante secundarista Edson Luiz em um protesto contra o fechamento do restaurante universitário. O crime gerou uma das maiores manifestações públicas contra a ditadura, a Passeata dos 100 Mil. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando. Quero falar de uma coisa, adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, pra que a vida nos dê flor.
Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, pra que a vida nos dê Você assistiu aí, viu aí, gente, os movimentos estudantis, né, os dois vídeos que a gente colocou para você, até porque conversamos com o Canidé aqui um pouco sobre esse movimento estudantil, a sua ida às escolas do município e do estado. Vamos parar um minutinho e a gente volta já. Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade. Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde, na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. A Lei Áurea acabou com a escravidão no Brasil? Legalmente, sim, mas na prática, a história é outra. O tráfico negreiro inicia-se em pleno período colonial, quando os portugueses precisam de mão de obra para a produção de açúcar e só é proibido mais de 300 anos depois, em 1850. Durante todo este tempo, cerca de 5 milhões de negros são trazidos da África para o Brasil em condições desumanas e vendidos como mercadoria. Em 1888, o Brasil é o único país das Américas no qual existem escravos e passa a sofrer uma intensa cobrança de outros países. A Lei Áurea, portanto, é, na verdade, uma resposta a pressões internacionais e de lideranças negras expressivas, como André Rebouças, José do Patrocínio e Luiz Gama. O fim da escravidão é bastante comemorado em todo o Brasil,
menos pela aristocracia rural, que não fica nada satisfeita com a perda de sua mão de obra gratuita e exige indenizações. O clima de festa, no entanto, só duraria até o momento em que os 700 mil escravos, agora livres, descobrissem uma triste realidade. Não havia nenhum projeto de inclusão econômica e social para eles, que agora estavam sem moradia e com pouquíssimas oportunidades de emprego. Bom, gente, vocês assistiram aí a 2 vídeos e os 2 vídeos retratou os movimentos estudantis que Canidé aqui também já comentou, a sua participação tanto no município como no estado e os seus movimentos para que fossem as pessoas com deficiência, fossem aceitas e principalmente no desfile, né, Canidé? Que era um sonho seu desfilar. É uma coisa interessante que eu quero que você assista agora, um videozinho que a gente trouxe, um belo vídeo sobre inclusão. Vamos ouvir esse vídeo um pouquinho.
Bom, gente, você viu aí o vídeo Inclusão, Canindé. Trata exatamente desse sentido que você dá a todas as coisas. Canindé, a década de 70, 80 e 90, ela foi marcada por grandes movimentos estudantis que a gente colocou aqui, que você também participou, né? Participei demais, inclusive fui delegado, né? Tinha os passos para ser delegado, fomos a Natal. Nessa época do Grêmio Estudantil, a gente lutava também pelas palestras de formações, greves de professores, muita coisa. Em resumo, eu fui presidente do Grêmio Estudantil do José Nogueira, certo? Uma grande luta ali no José Nogueira. Participei, eu acho que o nome da pessoa que eu sempre me dava carona para ir para os movimentos nas ruas, acho que é Neto alguma coisa, que era do movimento do movimento estudantil, certo? E aí a gente passou, foi muitas lutas, muitas greves em busca de apoio aos professores, certo? Que naquele tempo era bem dificultoso, o professor andava de a pé, hoje não é impossível um professor andar de a pé, né? Os professores andam de bicicleta, eu sou todo nesse contexto. Eu acho que foi um movimento muito válido para a educação de hoje. Muito bem, Canindé, e... O nome da senhora que eu comecei a falar no começo, que me deu a minha camiseta, é Estela Pinheiro, Maria Estela Pinheiro. Maria Estela Pinheiro. Isso é o nome de uma escola do Estado. Isso. Alto São Manuel, lado esquerdo, quando você sabe. Muito bem, Canindé. Canindé, me fale um pouquinho sobre como foi essa sua chegada no Albem. Você hoje está no Albem. O Albem é uma das instituições que mais servem a cidade de Mossoró. Isso. Não estou dizendo que não tem outras. Tem várias outras. Mas o Albem, ele traz uma grande capacitação de servir, no sentido que a pessoa vem à cidade de Mossoró como paciente, com um irmão, um parente doente. O parente fica nos hospitais aqui, Tarcísio Maia e outros, e o Albem dá todo aquele apoio. Nos fala um pouquinho, porque eu sei que você está na diretoria do Albem. Eu sou fruto do movimento comunitário, sempre fui. O movimento comunitário se agrega ao seu voluntariado sem ser remunerado. Não existe alguém de movimento comunitário que tenha um salário. Então, eu sou fruto disso. Sempre fui presidente de bairro de Santo Antônio, vice-presidente, fundei grupo de escoteiro Francisco Leonardo, do bairro de Santo Antônio. Sempre estou interligado a isso, certo? Ricardo, no Covid agora, só para chegar a essa fase aí do voluntário do Albem, no Covid a pessoa liga para mim, amigo, eu estou aqui com um trabalho,
foi de um supermercado e precisa que alguém lhe indicou para você coordenar esse trabalho. Eu digo, meu amigo, em pleno Covid, eu morrendo de medo, não, vamos. Aí no período do Covid, na efervescência, a gente passou digamos, uns 12 meses distribuindo cestas básicas às famílias carentes lá do Santa Helena. E aí, certo, não sei quem me indicou, e eu fiz esse trabalho. Claro que foi através de um supermercado, que eu não sei se eu posso citar o nome, certo? Mas foi através do supermercado. Então, achei muito interessante isso. E sempre eu sou do voluntário. Cheguei no Albem nos meados de 2018, certo? Para esse trabalho muito lindo. Já conhecia meu amigo Edson, que é essa figura muito humana, certo? Edson, quando não pode resolver uma coisa que está atrelada a um pedido de um ser humano, ele adoece. Muda até a configuração dele física, a gente vê que ele está abatido porque não resolveu aquela situação. Isso é rotina dele, certo? E o Albem é essa porta aberta para toda Mossoró, para todo o Rio Grande do Norte, para todos os estados. Nós já estamos em mais de 180 cidades daqui do Rio Grande do Norte, de pessoas que foram acolhidas. E dentro das outras cidades, sem ser do Rio Grande do Norte, já são 17, certo? Inclusive nossa Brasília. E ainda 2 países fora o nosso Brasil pessoas já esteve ali sendo acolhidas por nosso Albem, Albergue de Mossoró. E a nossa dinâmica é essa: a pessoa está no hospital, certo? Na cidade grande, digamos assim, Mossoró para alguns é cidade grande, vem ali de Açu, Caraúbas, Governador do Ceusado, Maraú. Prática, a zona rural também. Acomoda o seu paciente doente que quebrou uma perna, que teve um AVC, um infarto, isso e aquilo. E agora, eu vou ficar onde? É verdade, é desse jeito, certo? Que André. Vou ficar ali fora, ou ficar na praça? Não. À sua direita ou à sua esquerda, você tem o Albem. O Albem é o Albergue de Mossoró. Você tem seu leito, certo? Arrumadinho, refrigerado, serviço de cama, tudo. E para completar, a gente ainda tem a lavanderia. Porque quando a pessoa vem, Ricardo e amigo telespectador, é uma agonia muito grande. Tem deles que chegam lá sem nada nas mãos, no termo de roupas. Porque foi muita agonia. O Albem acolhe. Até porque agora, Canidé, o Rotary presenteou o Albem com o ateliê. Aí nossa diretora, que é uma pessoa maravilhosa, ela é que tem mesmo a veia do Albem. Aí ajeita aquela pessoa, vai na lojinha, acomoda, oferece as roupas, tudo mais. E essa semana a gente está numa grande evidência, que é os Amigos do Albem. Como é isso? A gente aproveitou essa data do dia 20, alusiva ao Dia do Amigo, e criamos a campanha Amigos do Albem. Qualquer pessoa pode ir lá e fazer uma doação, certo? E aí a gente está buscando as empresas para que elas adotem o Albem. Por exemplo, deixa o almoço comigo da quinta-feira, empresa tal. Deixa o almoço hoje do Albem com a gente. Entendi. As empresas podem fazer isso. Com certeza. Edson, ou Dona Elizabeth, alguém da diretoria, deixa a água mineral que eu assumo uma semana. Pronto. A gente está em busca desses amigos. Aí, gente, tá vendo aí como pode servir? Dê o endereço. Nossa rua é bem facinho. Chegou no Tarcísio Maia, antes de entrar, ou à direita ou à esquerda, 300 metros, é o nosso Albem Albergue de Mossoró. Rua Raimundo Guilherme, número 2512. E o nosso telefone é o 3062-3155. Eu anotei até na mão, porque é muita coisa, mas é o 3062-3155. Você que pode ajudar, tem uma pequena empresa, tem um grande coração, ou tem uma grande empresa na cidade de Mossoró, liga para o Albem e vê o que você pode fazer enquanto tem vida. Isso. Né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Só enfatizando, nós temos uma pessoa lá, uma empresa pequenininha, toda quinta-feira ela chega com as 4 pizzas dela, toda quarta-feira. Isso já é um grande serviço. É uma grande ajuda também. Né? Assim. Então, como eu lhe disse, deixa eu abrir aqui um parênteses, exatamente a dosiometria que eu acredito do julgamento final vai ser o amor. Isso vai estar incluído também, sabe, Candé? Essa parte do amor. Tem um vídeo sobre o Albem, e eu volto já a falar do Albem também, quero falar um pouco do Rotary, dos livros ainda. Tem um videozinho sobre o Albem. Vamos ver esse vídeo sobre o Albem. Existe um lugar que vai te abrigar, acolher a quem precisa e não ter hora pra chegar. Só depende de você a construção deste lugar.
abra o seu coração e vem, vamos doar. O albergue de Mossoró, ele foi construído de uma forma diferenciada. Por não ter financiamento público, a decisão da ONG foi construí-lo totalmente no formato de doações, promoções, eventos e principalmente bastante mutirões. Ele, portanto, tem uma estrutura de quase 700 metros de área construída, um investimento de mais de R$550 mil, onde as pessoas generosas da cidade de Mossoró fizeram com que este equipamento estivesse pronto para atender um público específico da assistência social. Mossoró tem diariamente cerca de 40 pessoas que vêm de outras cidades e, necessitando do serviço de saúde da cidade de Mossoró, não tem apoio logístico nesse sentido. Daí o objetivo principal do albergue é oferecer a essas pessoas alojamento, alimentação, pernoite, tudo de forma gratuita, sem nenhum custo para essas pessoas, exatamente para dar um suporte na sua estadia temporária na cidade de Mossoró. O albergue de Mossoró fica localizado na cidade de Mossoró, segunda cidade do estado do Rio Grande do Norte, entre duas capitais, Natal e Fortaleza. E Mossoró tem um caráter regional muito forte. Cerca de 80 cidades aquecem a nossa economia, utilizam o nosso polo educacional e também, principalmente, o nosso sistema de saúde pública. O albergue está localizado a 300 metros do Hospital Regional Tarcísio Maia, cujo deslocamento dos acompanhantes será inteiramente facilitado. Não haverá necessidade de pegar nenhum tipo de transporte para que possa, portanto, usufruir desse atendimento, de ter a condição digna e humanitária de ser bem atendido não só no sistema, mas aquele acompanhante que passa muitas vezes sentado no banco das praças dos hospitais, não só do Tarcísio, mas dos outros da cidade de Mossoró, e não tem nenhum apoio nesse sentido. Esse albergue vai ser muito bem-vindo para esse acompanhante, que muitas vezes passa dias aqui, às vezes, no corredor do hospital. Então, assim, é necessário ter esse local para ele ficar abrigado, para ele ter alimentação, para ele ter esse suporte, para que ele possa acolher o seu paciente quando ele for para uma clínica cirúrgica ou uma clínica médica, provavelmente para acompanhar por alguns dias esse paciente aqui no hospital. Você pode sim ajudar. Veja que existem várias casas sociais. Nós estamos fazendo um pedido direcionado a você para o Albem de Mossoró, para o albergue desta cidade, que vai proporcionar ajuda a milhares de pessoas. Pessoas cujo rosto nós não conhecemos, pessoas cujas vidas nós não sabemos, mas que terão um ponto de encontro, que será o Albem de Mossoró. Por Mossoró, pela região do estado do Rio Grande do Norte, ajuda o nosso trabalho? Colabore com esta causa, venha você também fazer parte do Albem do Rio Grande do Norte. Albergue de Mossoró, você não vai ficar só. Existe alguém que pensa em você também. Que pensa em você também. Albem. Você viu aí o vídeo, que coisa boa sobre o Albem? O Albem faz o bem mesmo, não tem nem para onde correr. Edson, parabéns a você e a sua diretoria, juntamente com o nosso companheiro Canidé. Canidé, o Albem é extraordinário em todos os aspectos. Todos né? os aspectos. Aí, Canidé, eu queria que você, por favor, dissesse como a empresa pode ligar para lá e tentar ajudar de alguma forma. Existem várias formas de você ser doador do Albem. Certo? Quero doar a pessoa física, quero doar R$10 mensal. Nós temos essa campanha de sorte de R$10 mensal. E aí vai, a empresa está lá, de repente, uma empresa trocou de mobília. Edson, dona Elizabeth, vem aqui que a gente tem umas cadeiras para doar para o Albem. Vai lá para o nosso brechó. De aí a gente vende esses produtos e hoje nós estamos 35, um percentual muito bom do nosso bazar.
que sustentam o bem. Porque nós temos 5 servidores, 5 funcionários, nós temos água, é uma casa, nós temos água, luz, telefone, material de limpeza, todo esse contexto. É uma casa, uma grande casa, que em dias normais, calmozinho, a gente está ali recebendo 20 albergados, certo? É uma casa normal. E o albergado tem as suas 5 refeições sem pagar nada. Uma forma também muito prática das pessoas de ajudar, e eu chamo a atenção da figura masculina que não gosta de doar roupa, é que possa doar suas roupas que a gente lá vende na nossa lojinha. Organiza no ateliê. Porque o homem tem uma dinâmica que ele usa uma camisa até no civil. É verdade. Então, claro que a gente quer ela em boas qualidades, né? Mas que faça o seu desapego e doa essa camisa para o bem, que a gente vende com certeza o seu bem. Jesus vai lá de cima, vai estar ouvindo. É verdade. Certo? Porque a gente abre um guarda-roupa, tem 30 camisas. Você só usa 1 ou 2, talvez. Então tira alguma camisa que a gente deu ao nosso bem. E um detalhe, pode ligar que a gente vai buscar. Pode ligar. Tem uma agulha aqui para dar, pode ligar para a gente vai buscar. É de uma agulha a um caminhão. Se ligar, a gente vai pegar. Porque para você ver, não tem tempo de... Ou não tem como deixar. Não tem como deixar, mas pode ligar que chega nosso Edson, chega algum membro da diretoria identificado, certo? Todos os nossos pessoal do ABEM, a gente se comunica antes de chegar na casa da pessoa. Ó, está indo aí Ricardo, com o crachá do ABEM, receber o seu produto. Porque a gente vive num mundo... É verdade. Mas não existe terceiro chegando na sua casa sem ser identificado antes por alguém da nossa diretoria a chegar na sua casa. Então, o ABEM tem essa regra. Está aí o aviso para quem quer ser doador, prestar atenção. Quando você ligar para o ABEM se encarrega de ligar para você, dizer quem é, a pessoa vai com um crachazinho pegar. Identifica a pessoa. Para evitar algum perigo. E o Rotary? O Rotary é essa casa muito boa. Eu não sei onde é que eu estava, Ricardo, eu falei até isso, eu não sei onde é que eu estava, porque eu não fui rotariana a minha vida dessa efervescência de movimento comunitário. Eu cheguei no Rotary agora, o ano passado, certo? Mas o Rotary tem essa porta muito aberta desse trabalho social, desse apoio às periferias, desses irmãos solidários, desses companheiros que têm visão de ajudar o próximo. Você sabe muito bem, você é companheiro de lá, de visão de ajudar o próximo. E uma coisa que me chamou muita atenção no Rotary foi aquele banco, o banco de cadeiras de roda. Aquilo me chamou muita atenção. E depois de uma leitura muito grande ao Rotary, eu fiquei apaixonado pelo Rotary também, porque o Rotary foi a mão amiga das campanhas de vacina. Verdade. Certo? Em 79, o Rotary já chegou em Filipinha, ajudou no processo da campanha de vacinação, sendo referência até hoje. Então, eu tenho por obrigação de apostar e acreditar nos companheiros no trabalho do Rotary. O Rotary, pessoal, é uma instituição de ajuda a todas as comunidades, as pessoas carentes, e o Rotary tem uma finalidade que é de servir. Vamos ver um vídeo sobre o Rotary. É um videozinho pequeno, a gente vai ver e volta já. O que é preciso para transformar o mundo? Alimentar os famintos e dar água a quem tem sede? Alfabetizar crianças e mantê-las saudáveis? Abrigar famílias e educar a juventude? Oferecer aos carentes a chance de prosperar? Formar uma rede mundial de defensores da paz? E vencer uma doença que já aleijou e matou milhões? Uma pessoa sozinha pode fazer isso? E 1.200.000? My name is Frank Wessel. Tamara DeWill. Gaston Cabot. Jacob. Eu sou Adélia Vilas. Dr. Naresh Goya. Meu nome é Awal Mau. Gary Parrish. Warren Coffman. Lisa Simmons. Eric Kimani. Meu nome é Eduardo. Singh Arora. Megan Coutinho. Esses homens e mulheres já estão transformando o mundo através do Rotary. Eles são profissionais e líderes comunitários em mais de 32.000 clubes, prestando serviços voluntários localmente e no exterior, e dedicados a um simples ideal: dar de si antes de pensar em si. O Rotary é visão para enxergar, confiança para acreditar e coragem para agir. Às vezes a gente pensa: eu queria tanto ajudar quem precisa, mas não sei como. O Rotary dá as ferramentas que a gente precisa. É só dizer que você é rotariano
que as portas se abrem em qualquer lugar do mundo. Para os rotarianos, nada é impossível. Através de parcerias com o Unicef, a OMS e o CDC, o Rotary já vacinou mais de 2 bilhões de crianças contra a pólio e reduziu a incidência global da doença em 99%. Gastando pouco, os rotarianos e seus parceiros estão fazendo um trabalho incrível e muito eficiente. O Rotary já gastou mais de 500 milhões de dólares em bolsas educacionais e intercâmbios. Seus programas de pós-graduação treinam pessoas do mundo inteiro para defender a paz. Quando eu comecei a trabalhar na Interpol, nas Nações Unidas, eu já estava treinada para entender relações internacionais. Para os rotarianos, o retorno é enorme e imediato. Eu adoro ajudar os outros. Ganho dia quando isso acontece. O salário que eu recebo intimamente é tão grande que não tem valor para pagar. Eu quase me sinto egoísta por ser rotariana. Eu ajudo os outros, mas no final quem ganha sou eu. Quando o mundo parece não ter sentido nem esperança, rotarianos de todas as raças, cores e crenças se unem para fazer o bem. A gente quer levar um pouco de esperança, amparando em termos emocionais e financeiros. Proteger. Fazemos o que precisa ser feito. Conectar. Todos ficam com os olhos cheios de lágrimas quando uma criança pede para tirar uma foto com o médico dela. E fazer a diferença. Isso acontece porque somos rotarianos. Nós podemos e devemos nos envolver. Mas até para 1.200.000 voluntários, transformar o mundo não é uma tarefa simples. Veja como você pode participar. A união faz a força. Cabe a nós seguir a direção certa, pois quando estamos comprometidos e determinados, tudo dá certo. Rotary International. Pessoas comuns, unidas para realizar feitos extraordinários. Muito bem, como você viu aí, o vídeo sobre o Rotary trata exatamente do que é Rotary, né? Canidé, vamos aqui para os seus livros, que a gente está chegando já no final, e eu gostaria que você falasse um pouco. Eu sei que você tem 2 livros lançados, o terceiro está vindo aí, que é talvez uma memórias de Padre Guido. Padre Guido, eu morei ali na Delfim, e Padre Guido tinha uma coisa extraordinária. Padre Guido, na lateral da igreja, disse: vocês podem fazer uma quadra de vôlei aqui, depois da missa eu quero vocês jogando aqui, não quero vocês no meio da rua não. Aí deu a rede e a bola. E o pessoal ia para lá jogar voleibol, colocou as duas antenas, né? Colocou lá e deu a rede e a bola, disse: eu quero vocês, é mais aqui que aqui eu estou vendo. Isso é o que a gente tem de falar de pessoas como Padre Guido, que além de ser uma pessoa generosa, e o era, uma pessoa profundamente generosa, criou também um movimento de ação que foi acolher os velhinhos da nossa cidade. E fez isso vizinho à Igreja Católica. Isso. Né? O acolhimento, não sei se você já passou por lá. Outro dia a gente vai trazer uma matéria sobre isso. Muito bem, Candé, nos fala aí do seu livro. O primeiro livro, Candé. Ricardo, a professora Joaninha, que é da ACJUS, doutor Wellington, doutora Tânia Marques, Clóvis, eles sabem que eu não sou escritor, que eu não sou escritor. Eles sabem disso, eles me conhecem. Eu gosto de memórias, eu gosto de história de pessoas bravas. Então, nasceu o Antes que a Memória Delete, que foi com o objetivo de falar de todas essas pessoas que passaram por mim. Porque também eu sou norteado que ninguém chega só. Então, inclusive aqui tem Joaninha, aqui tem o Elton Barreto, nesse contexto de gratidão, que me deram a mão nas horas mais difíceis. Você não está só não, você está aqui comigo. Então eu trago isso aqui dentro, Antes que a Memória Delete, que quero que você, de gratidão, chegue nas mãos de nossa querida Zélia Macedo, que já procurou de diversas pessoas, e esse aqui era meu filho único, vou presenteá-lo porque seria deselegante. Então é meu filho único, hoje disponível no Amazon. Esse livro aqui foi uma loucura. Primeiro, quem me incentivou a escrever foi o professor Cláudio Arcanjo e meu querido Sebastião Almeida, que carinhosamente chama Tião Almeida. Eles foram quem
quem fizeram, me incentivaram a escrever esse livro, certo? E esse é o segundo livro? E aí, Ricardo, Cláudio Arcanjo me dá outra, escreva do seu jeito, com sua cultura, que eu tenho uma pessoa para fazer a revisão, que é a minha querida Anchela Monte. E aí Cláudio chega com a TV TCM para fazer a cobertura de todo esse evento, certo? Fez a abertura do lançamento. E no dia lá eu já vendi 250 exemplares. Esse livro, eles dizem que é meu best-seller, né? Eu vendi mais de 1000 exemplares. Hoje disponível no Amazon, de vez por outra chega um valorzinho na minha conta que as pessoas estão comprando. Esse livro, a orelha dele foi a ex-senadora, ex-governadora, né? Isso. Rosalba Ciarline, que é médica pediatra, e sua amiga. Que me ouve, minha grande amiga, que me deu a mão também nas horas mais difíceis. Não só para mim, mas para a comunidade do bairro Santo Antônio. Ela sabe disso. Depois nasceu o Apanhador de Histórias e Saudades. Esse eu ainda tenho alguns exemplares, acredito que uns 20 exemplares. Está disponível nas minhas redes sociais, eu mando deixar. Mas o foco não é mais nem venda desse aqui. Eu sempre estou agora levando, presenteando para os amigos. Esse aqui é seu, certo? Muito obrigado. O que é que esse livro descreve? Descreve histórias. A exemplo, a professora querida Zélia Mota, que ensinava no estadual, em vez de quando dava uma fugidinha, para dar de mamar a seus filhos ali na Melo Franco. Zélia Mota foi uma grande mulher que prestou serviço à sociedade moçoroense. E aí vai nesse contexto, dessas pessoas que foram bravas e que talvez viviam no seu anonimato. Por isso trago eles. Esse apanhador, a orelha dele é apresentada por doutora Tânia Barreto. Né? Isso. E o prefácio é do meu querido amigo, meu padrinho, Geraldo Maia do Nascimento. Grande figura, Geraldo Maia. Canidé, nós estamos chegando aqui ao final do programa. Eu já estou vendo nossos diretores ali cobrando. Mas antes disso, eu queria assistir um vídeo juntamente com vocês, que é uma lição. O nome do vídeo é O Tempo, por Mário Quintana, na voz de Celton Mello. O Tempo, por Mário Quintana, na voz de Celton Mello. Escuta esse vídeo, preste atenção, que ele tem um significado profundo para a sua vida. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê já são 6 horas. Quando se vê já é sexta-feira. Quando se vê já é Natal. Quando se vê já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente, iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu amo. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo, que infelizmente nunca mais voltará. Muito bem, Canidé. Então aí a gente viu que profundo o significado que traz esse vídeo. Canidé, você também trouxe uma camiseta e você também trouxe esse guardador. É para geladeira ou é para... se a gente pudesse ofertar uma camiseta dessa a todas as pessoas que são amigas do Albem. Mas essa é para você. Muito obrigado, Canidé. Ricardo, o canal Na Casa do Povo Podcast. As pessoas sempre me perguntam, Canidé, como é que eu consigo me aposentar? Canidé, como é que eu consigo direito tal? Como é que eu consigo isso? Então, eu não tenho todas essas informações. Então, nasceu-se o canal Na Casa do Povo Podcast. São pessoas que têm sua história e que têm um serviço prestado a Mossoró e que, de repente, é um médico, é um advogado. Recentemente eu trouxe uma dermatologista, já trouxe o Dr. Clóvis. Dia 12 eu estou trazendo o Monsenhor Amilcar, que foi o nosso, digamos, o criador da São José, em termos de paróquia. E amanhã, sábado, às 16 horas, eu estou trazendo Josiane, carinhosamente chamada de Aninha, que ela vai discorrer um pouquinho do direito da criança. Ela é membro do Conselho Tutelar. Então as pessoas começaram a me inquietar sobre perguntas que eu não saberia responder. Como encontrar esse podcast Na Casa do Povo? Esse aqui está disponível no YouTube, no nosso canal é no YouTube, @ Na Casa do Povo Podcast. Deixa eu dizer por que Na Casa do Povo.
Antes eu pensava de fazer esses episódios na minha casa. Aí minha mulher disse, mas homem, todo sabe estar com um rebuliço desse aqui em casa. Faça na casa do povo. Pronto. Quando ela disse isso... Chegou o nome. Chegou o nome. Aí é isso o canal. Na Casa do Povo Podcast. E a dinâmica, Ricardo, é essa. Ouvir pessoas bravas. Eu ainda quero ouvir pessoas que faz cocado, uma lavadeira, uma pessoa que faz chapéu de palha. Eu ainda quero ir a todo esse contexto. Essas pessoas que têm um serviço emprestado à sociedade moçoroense, que vive lá no seu anonimato, que talvez desconhecido de muitas pessoas. Então, eu quero chegar na casa dessas pessoas ainda, se Deus quiser. Na Casa do Povo Podcast é o seu novo canal no YouTube. Muito bem, Candé. Candé, nós estamos chegando ao final, mas aqui eu costumo fazer uma pergunta que as pessoas ficam paradas primeiro. Teve aqui conosco Paulo Negreiros, que é médico, dermatologista, ficou parado olhando para mim. Mas quem é Canidé? Porque todo mundo lhe conhece aqui de fora, seu trabalho. O pessoal me vê também, acha que me conhece. Mas só Deus e eu sei quem eu sou. Só Deus e você sabe quem é você. Quem é Canidé, por Canidé mesmo? Ricardo, eu sou um homem muito manso. Eu temo muito, acredito, fortificado ainda da religião, eu acredito ainda em castigos, certo? Se eu não fiz, uma pessoa me procura, eu não atendo, eu tenho muito medo da mão de Deus. Você tem condições de resolver isso e você não resolveu. Então eu temo muito a isso. Eu sou um homem manso, mas também nunca me baixei, certo? Minha voz eu nunca me calei, certo? Quando claro, dentro do meu direito, eu não vou estar questionando algo que para mim não vai ter nada, não vai ser salutar a mim nem ao outro. E tem muito temente, sou muito família, adoro minha família, gosto das pessoas, eu gosto de cheirar as pessoas, certo? Isso tanto faz, homem como mulher, eu gosto de abraçar, gosto de sentir o calor, gosto de ouvir, entendendo? Eu acredito que eu me rotularia um homem manso, mas também sei gritar, porque se eu não tivesse gritado em diversas situações, Ricardo, eu não estaria aqui, eu estaria na porta do banco pedindo esmola. Eu acredito. Você é um vencedor, Canidé. Isso, eu agradeço até a sua emoção verdadeira, prova de quem conhece toda a sua história. Quem não conhece o seu passado, não pode saber o seu futuro. Isso. Então, isso é muito importante. Eu parabenizo você pelas vitórias da vida, utilizando-se da fé, do trabalho, da obediência à mamãe. E você chegou onde chegou. Graças a Deus. Agradeço você ter vindo aqui. Estamos chegando ao final do programa. Agradeço a sua presença. É um escritor, sim. Você disse que não era. Você é um escritor, sim. Inclusive, a gente sabe até de umas recomendações do seu nome para algumas academias. E aqui eu já parabenizo. Vamos deixar se concretizar. Mas né? Não sei se me cabe, eu queria falar, eu estou escrevendo, projetando a biografia de Padre Guido, Ricardo, me permita, Benigeirinho. Pois não. Foi quem criou o social na cidade de Mossoró, certo? E eu estou trazendo sua trajetória e também relato de alguns meninos que foram assistidos de Padre Guido e que hoje são médicos, promotor, advogados. É um leque de gente que conseguiu, através dessa mão amiga, dessa cidadania que foi oferecida por Padre Guido a esses meninos. Muito obrigado a todos o pessoal da ACEJU, aos seus telespectadores, aos seus ouvintes. Muito obrigado do fundo do meu coração. Tá certo? E estou disponível, amigos professores, para bater um papo sobre preconceito, diversas situações, estou disponível. Tá, né? Nesse meu linguajar, que doutora Toninha Amada, e sua cultura é sua. É verdade. Muito bem, pessoal, nós estamos chegando já ao final de mais um programa Memória Acadêmica Trajetória. A você aqui de Mossoró, de toda a região, a vocês que acompanham pelo canal do YouTube, aos professores, educadores dessa cidade, nossos verdadeiros heróis que enfrentam todos os dias a sala de aula, buscando que essa nação cresça de verdade. A vocês, professores, o meu reconhecimento, o meu abraço e a minha consideração a essa função tão sábia. Apesar dos administradores não reconhecer, grande parte deles, não reconhecer a sua função, nós, escritores de livros, professores, educadores, comunicadores, reconhecemos
o bem que vocês fazem à nossa sociedade, principalmente sociedade de Mossoró, do estado do Rio Grande do Norte, estado em que estamos inseridos. A você que está em casa, não esqueça, estamos sempre aqui no canal da TV Câmara, na grade da TCM. E uma coisa importante, lembre-se bem disso que eu vou lhe dizer e guarde no seu coração. Veja, servir não é um ato de humilhação, mas é um ato de grandeza. A natureza nos serve todos os dias. As árvores com seus galhos abertos, direcionadas a Deus, faz uma oração em movimento de servir e nos serve com sua sombra, seus frutos e quantas vezes com o seu caule e a sua madeira. Sirva, não por humilhação, mas sirva por amor ao Redentor. Servir é ser grande, servir é ser homem e mulher nessa vida temente a Deus. A vocês, nosso forte abraço. Cuide-se, fique bem, para que possamos nos encontrar novamente aqui neste canal. Toda Mossoró, toda a região, muitíssimo obrigado. Forte abraço.